Hoje é dia 2/7, vamos falar sobre macroeconomia, mais especificamente sobre a teoria quantitativa da moeda. A proposta é entender como a oferta de moedas se relaciona com outras variáveis econômicas como preço e renda. A teoria quantitativa da moeda vem nos auxiliar nesta tarefa. O primeiro passo para se compreender a teoria quantitativa da moeda está na percepção de que as pessoas guardam moedas para adquirirem bens e serviços. Quanto maior for a quantidade de moedas necessárias para adquirirem estes bens e serviços, maior será a quantidade de moedas que as pessoas vão guardar. Pois bem, vamos caminhar aqui um pouco nos slides, né? O elo entre as transações realizadas e a moeda é expresso na seguinte equação quantitativa. O elo entre a quantidade de transações, a quantidade de moedas que são trocadas para adquirir esses bens e serviços e a moeda em específico é expresso na seguinte equação chamada equação quantitativa. A equação quantitativa é essa daqui. Do lado MV é igual a PT. Do lado esquerdo temos M, que representa a quantidade de moedas disponíveis na economia, multiplicado por V, que é a velocidade de circulação da moeda. Do lado direito temos P, que representa o preço típico de uma transação na economia, e T, que é o número de transações que são realizadas para a troca de moedas na economia. Então a gente vai ter aqui o elo entre o número de transações e a oferta monetária, a oferta de moedas, né? Beleza, vamos lá. Então vamos utilizar um exemplo para compreendermos melhor essa equação. O que vamos utilizar é um cenário que tem uma janela temporal de 1 ano, em que são fabricados 60 unidades de pães que serão vendidas 50 centavos por unidade. Em que exista, né, ou são fabricados ou já existam 60 unidades de pães e serão vendidas 50 centavos a unidade. Nesta economia existem R$10 em moedas disponíveis. Então vamos pensar que quem é que estaria representando a letra P, que é o preço de uma transação típica na economia, seria os 50 centavos. Supondo que essa economia só tem esses pães e que esses pães são sempre vendidos a 50 centavos, o P seria o valor de uma transação típica na economia. O T estaria representando a quantidade de transações necessárias para serem realizadas nessa economia ou realizadas, né, de fato realizadas nessa economia para poder se consumir essa quantidade de pães. São 60 pães, então precisam de 60 transações para consumir esse pão. Então, T é 60 transações por ano. Então, PT é igual a R$30 por ano. Esse que é o valor de PT. Beleza. Agora vamos dar uma olhada do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o M estaria representando a quantidade de moedas disponíveis na economia, colocadas provavelmente pelo Banco Central. A quantidade de moedas já está claro ali, são R$10 que estão disponíveis. Agora a gente pode perceber, fazendo um algebrismo, o que seria o valor V. V seria igual a PT, que é igual a R$30 ao ano, 10 vezes R$10, dividido por R$10, que é a quantidade de moedas disponíveis no ano. A gente teria esse valor V é igual a PT sobre M, que é igual a R$30 ao ano, multiplicado por 10. Isso aí daria o valor de 3 vezes ao ano, 3 ao ano. 3 ao ano é igual a V, V é igual a 3 ao ano. V significa a velocidade de circulação de moedas na economia, e esse valor seria igual a 3 vezes. Isso aí utilizando exemplos que a gente teria só R$10, 60 unidades de pães, cada pão custa 50 centavos, com esses R$10 eu consigo comprar 20 unidades de pães, então fica óbvio que a gente precisa ter 3 vezes esses R$10 circulando na economia para que a gente consiga comprar essa unidade de pães. Ora bem, se eu utilizo esses R$10 de uma vez para comprar pães, eu vou conseguir comprar 20 pães.
e aí vão sobrar 40 pães na padaria. Então, de alguma maneira, nessa economia fechada, que existe só pães, esse pão, esses 10 reais que foram consumidos para comprar esse pães, ele teria que ser reconsumido, consumido novamente para comprar uma outra quantidade de pães. Dessa segunda vez que ele estaria andando na economia, esses pães eles estaria se consumindo mais 20 pães. Então, consumiu 20 no início, consumiu 20 agora nós teríamos consumido no total 40 pães. 40 pães ainda sobraram 20 pães ainda, no total eram 100 pães, a gente consumiu 40, sobraram 10. Então esses 10 reais eles precisam circularem novamente na economia para consumirem esses outros 20. Então seria uma circulação de 3 vezes ao ano. Então, agora o que acontece na prática? Na prática temos que a variável T, que é o número de transações que ocorrem na economia, é difícil de ser mensurada. E aí a saída na prática é você substituir a variável T pela variável Y, que representa a quantidade de produtos da economia. Mas por que substituir a quantidade de transações pela quantidade de produtos? A ideia por trás disso está no fato que, a ideia por disso está no fato, né, de que quanto maior a quantidade de produtos que existe na economia, né, quanto maior a quantidade de produtos na economia, maior a quantidade de transações para poderem consumir esse produto. O que acontece? A mesma coisa lá da nossa padaria. Essa padaria tinha 60 unidades de pães, se fossem e tiveram 60 transações. Se fossem, na verdade, fabricados 120 unidades de pães, seriam necessárias 120 transações. Então essa que seria a relação entre quantidade de produtos e o número de transações. Ora, essa abordagem ela tem vantagens e desvantagens. Primeiro é que essa substituição não seria a desvantagem está que essa substituição não seria uma substituição perfeita. A quantidade de produtos é proporcional à quantidade de transações, mas não são as mesmas coisas. A quantidade de produtos, por exemplo, quando a gente aborda um cenário, né, em que se compra um carro usado na economia, com a visão de transações ocorreu uma transação, mas com a visão de quantidade de produtos não aumentou essa quantidade de produtos com essa transação, com esse carro na economia. Isso não afeta a variável de quantidade de produtos. Por quê? Porque esse carro já tinha sido fabricado. Ele não é um carro novo, não é um produto novo que está entrando na economia. Esse carro ele tinha entrado em algum momento anterior na economia, já tinha mexido na variável que é a quantidade de produtos e ficou estocado, foi para o estoque. Então, quando acontece a transação, ele não muda, porque ele já foi adicionado anteriormente. E qual é a grande vantagem que tem fazer essa substituição da quantidade de transações para a quantidade de produtos? E ficar com a equação PY. A grande vantagem está que a gente encontra indicadores nas contas nacionais para essas variáveis, que é a variável P e também a variável Y, que é a variável que a gente está até discutindo. A variável Y, ela é tratada como a quantidade de produtos, PIB real. PIB real é a quantidade de produtos que existem na economia, né, que são gerados na economia. E o que acontece é que quando você multiplica o PIB pelo preço, o PIB real pelo preço, a gente estaria dando origem ali ao PIB nominal. PY é igual ao PIB nominal, P é igual ao PIB real. Ou seja, o P ele é tratado ali como deflator do PIB. Ou seja, Y é o PIB real, P é um deflator do PIB. Então a gente encontra indicadores imediatos nas contas nacionais para fazermos esse cálculo. Este é o resumo da teoria quantitativa da moeda.